A minha palavra nesse dia, para vocês, se eu pudesse dar um título, é Nada é de graça, seria o meu título nessa tarde. E eu queria, antes de chegar nesse ponto, retroceder um pouco e começar lendo Atos 6. Então, se vocês têm as suas Bíblias. Atos 6 é o início da igreja, do que Deus estava fazendo na terra. O Espírito Santo tinha sido derramado, a igreja estava nascendo e haviam líderes ali. E o que acontece é que naquele dia, versículo 1 no capítulo 6, diz: multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração, porque haviam necessidades que não estavam sendo atendidas. O contexto é o seguinte: muito trabalho, a demanda era grande, os desafios eram grandes, e as pessoas começaram a reclamar: essa pessoa não está sendo atendida, isso aqui não está acontecendo. E aí o que acontece? E aí os 12 discípulos se reuniram, no versículo 2, e convocaram a comunidade e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Eu queria destacar isso. Olha a questão de perspectiva. Nada é mais importante nessa hora. Nós não podemos abandonar. Se a gente tiver que escolher entre servir às mesas e a palavra de Deus, nós não vamos abandonar a palavra de Deus. Porque tudo mais, busca o reino em primeiro lugar, tudo mais vai ser acrescentado. E aí eles disseram, então, dali eles entenderam que era importante selecionar algumas pessoas para cuidar dessas áreas. E aí eles disseram, é o texto que eu queria destacar, algumas pessoas vão cuidar então disso. E versículo 4, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então pensa bem, o cerne de uma nova obra, o início central, a parte inicial, a parte mais, é como se fosse uma célula inicial de algo glorioso que Deus estava fazendo. A igreja estava nascendo na terra e a coisa mais importante da liderança que tinha escolhido é se dedicar à oração e se dedicar à palavra. Se isso é importante para eles nesse contexto todos, eu queria de novo trazer lembrança desse tempo. A oração e a palavra são chaves, são coisas que tudo mais pode ficar para trás, mas essas duas coisas não podem ficar para trás. É a nossa vida de oração e a nossa comunhão com Deus através da leitura da palavra. Ou seja, nada mais é do que a nossa comunhão com Deus. E um dos textos que todos nós conhecemos, e então nós vamos abrir em 2 Crônica 7, falando de oração. 2 Crônica 7, diz assim, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a terra. Então a única maneira de Deus sarar a terra nessa hora continua sendo por esse texto que é clássico, né? É um dos textos, ele é assim tão citado porque o Espírito Santo põe uma ênfase nisso. Essa é a razão porque todos nós conhecemos isso, porque é uma ênfase de Deus. Se o meu povo orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu, eu vou perdoar pecados e vou sarar a terra. É nossa função e a gente precisa entender. Deus não vai trazer solução para essa terra através do incrédulo. Às vezes a gente está esperando que o incrédulo viva diferente para Deus consertar a situação. O incrédulo faz o que o incrédulo sabe fazer, que é incredular, é fazer o que ele sabe fazer. A gente às vezes fica chocado com o tamanho das coisas que os incrédulos fazem, é isso que eles sabem fazer. Deus não está pedindo deles a resposta. Deus está falando conosco, o povo dele, seus filhos, que ele diz, se o meu povo se humilhar, e não existe outra solução. O caminho para nós andarmos diante de Deus é um coração humilde. É algo que nós sempre precisamos crescer. Deus dá graça ao humilde, mas ele resiste soberbo. Então é algo que nós precisamos. Ou seja, Deus sempre vai falar com a igreja.
Se o meu povo tiver um coração humilde, orar e me buscar, e buscar a minha face. Também é uma benção poder ter acesso à presença de Deus, lidar com aquelas áreas que estão... e nós vamos, sempre que nós estivermos na presença de Deus, a luz de Deus vai expor o nosso coração e nós sim vamos ter que, Senhor, eu quero, perdoa essa área, eu tenho que crescer aqui, nós vamos sendo transformados, lembra? Cada vez que alguém se volta para o Senhor, o véu cai, a glória de Deus brilha em nós e é impossível nós ficarmos iguais. Então, esse processo de oração, de andar com Deus, vai transformando a nossa vida e Deus restaura, cura, perdoa e reparte conosco algo através do qual a terra vai ser sarada. Esse é o processo que Deus opera. Nós buscamos a face dele, nós oramos, nós fazemos as nossas orações conhecidas diante de Deus, nós somos transformados, nós conhecemos a sua voz e a sua maneira de operar, e através da igreja a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida e Deus vai sarar a terra. Ou seja, Deus continua querendo sarar a terra. Deus continua querendo transformar a nossa cidade. Deus continua querendo restaurar a nossa família. Deus continua querendo curar, transformar. Essa é a função de Deus. E mais ainda nesse momento, se a gente olhar, a necessidade de uma intervenção divina é muito grande. E a solução continua sendo a mesma, se o meu povo orar e me buscar. Então, esse é um dos aspectos que os apóstolos, os líderes da igreja, foram desafiados na pressão, na demanda por resolver problemas. Eles disseram, não, nós precisamos continuar nos consagrando à oração e não perder esse altar de oração, porque é onde nós somos transformados e é onde a voz de Deus vem a nós e é onde o reino de Deus se manifesta. Então, a função da oração é tremenda e é mais do que, eu creio assim, nesse momento é mais do que nós pararmos, orarmos 1 minuto e seguirmos a nossa vida. É muito mais andar na presença de Deus em oração. É um estado de oração. Eu creio que Deus está nos chamando a andar na presença dEle, em comunhão, amém? Fazendo conhecida diante de Deus a nossa súplica. Quando você lida por certas situações, você não precisa fazer todo o processo de entrar na presença de Deus, cantar um cântico e daí orar. Não, nós podemos viver nessa dimensão e continuamente, amém, manifestar o reino de Deus, estender a mão e orar e declarar o governo de Deus na terra e receber a direção do Espírito em nós e de uma certa forma trazer o reino de Deus. Continua sendo a intenção, aqui na terra como é no céu. Então, esse aspecto nós precisamos continuar lembrando, não esquecer desse detalhe e nesse contexto de oração e da presença de Deus. Então, Deus quer sarar a terra. E como Deus vai fazer? E um dos aspectos é Deus vai falar conosco. Então, Ele vai, nesse desejo nosso de nos humilharmos, reconhecermos as nossas limitações e andarmos sempre na presença de Deus, o que nós estamos dizendo? Nós estamos abrindo o nosso coração para receber cura, restauração, vida e instrução para sermos uma bênção nessa hora e vermos essa situação ser sarada e curada. Então, no fundo, o que acontece? É um coração que ora e que medita na palavra de Deus, é um coração aberto em comunhão com Deus para receber de Deus, para dar a Deus, para comunhão, para ter essa comunhão com Deus. E é inevitável que algo nós vamos receber de Deus. E fé vem nesse contexto. Fé, esse é o tipo de fé, vem dessa comunhão com Ele, de ouvir a voz dEle, de meditar na palavra. A fé, então, é gerada. Então, um dos aspectos que eu queria destacar nessa tarde é que Deus continua sendo a nossa única fonte de recursos nessa hora. Ele continua sendo. Por que nós oramos? Por que os discípulos disseram, nós precisamos parar tudo? E qual é a nossa prioridade? Orar e meditar nas Escrituras? Porque eles sabiam que eles precisavam, canal aberto, essa comunhão divina, não só normal, mas mais e mais intensa, e proteger essa comunhão, porque é dali que vem tudo o que vai fluir na nossa vida, vai ser através dessa realidade. Deus não faz nada
na terra, senão através em resposta à oração do seu povo. E Deus escolheu, amém, não fazer nada na terra, senão através de nós, igreja. E nós não podemos fazer nada sem Ele. Então, existe uma amarra, nós estamos, de uma certa forma, amarrados com Deus nesse contexto, nós somos parceiros. Ele tem um plano, Ele quer fazer conosco, Ele não vai fazer sem a gente, e nós não podemos fazer sem Ele. Então, quanto mais cedo a gente reconhecer isso, mais a gente vai enfatizar e dar prioridade na nossa vida para esse momento, para essa vida de andar na presença de Deus, em comunhão com Ele. E a gente vê os profetas, os apóstolos, os líderes do passado dizendo, e eles mencionam esse termo, o Deus em cuja presença eu ando, o Deus em cuja presença eu estou. Ou seja, você está em comunhão com Deus, Ele fala com você, você fala com Ele. Então, esse eu creio que um chamado nesse momento importante que Deus tem para nós. Então, Deus não vai fazer nada na terra senão através da igreja. E é isso que significa a importância da nossa fé. E Deus, como o reino de Deus opera, é através da fé. Então, o que Deus vai fazer na terra vai ser através da igreja e vai ser através da nossa vida de fé, de confiança em Deus, de conhecer a sua voz e de operar, às vezes por instrumento, sem muita informação no natural, mas você está ali firme em Deus e sabendo que o Senhor prometeu e você anda pela fé, não pelos teus 5 sentidos naturais, mas pela palavra de Deus, que é boa, perfeita e o Senhor sempre tem bons planos. Então, esse contexto de que o que fica mais claro para nós, essa caminhada de fé e essa dependência de Deus, é que se nós tivermos bem definido no nosso espírito, no nosso coração, esse detalhe, só existe uma fonte boa na terra que é Deus. Se a gente achar que existem outras alternativas, o nosso coração vai estar dividido. Então, um dos textos interessantes que Jesus fala, então, quando aquele jovem rico foi conversar com ele, que queria seguir a Jesus, aquele jovem rico disse uma frase interessante, que ele diz assim, e a resposta de Jesus foi mais intrigante ainda, porque o jovem rico disse para Jesus assim, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus, para te seguir? Ele fez essa pergunta começando com bom mestre. E o intrigante é a resposta que Jesus, e o comentário que Jesus faz. Como assim bom mestre? Ninguém é bom senão o nosso Deus. E aí ele fala uma coisa, para mim, importante, e se Jesus falou, é uma coisa importante para nós entendermos, ninguém é bom. Somente Deus. É importante, meus irmãos, essa é um pouco a minha palavra, e nós estamos indo nessa direção, e é importante você guardar isso. Ninguém é bom. Mas o meu pai é uma pessoa legal, eu tenho uma pessoa, meu amigo é super camarada. Jesus diz, a definição de bom, não existe nenhum. Só Deus é bom. E aí vocês lembram, Tiago, naquele texto que diz, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito, todo o presente, toda a bondade, toda a resposta, tudo o que é bom, se há alguma coisa boa que vem de Deus e de Deus somente. Então, pensa bem, Jesus está dizendo, não existe ninguém bom, somente Deus. E tudo que é bom vem dele. Então, isso aí nos ajuda, se nós formos espertos, isso nos ajuda a mirar os nossos esforços em Deus. Por que nós vamos desperdiçar? E essa foi a palavra de Deus para o povo de Israel. Por que o meu povo fez 2 coisas erradas? A primeira me abandonou e depois tentaram cavar cisternas rotas. E ele disse assim, pessoal, só existe uma fonte de bênção, uma fonte de bem, um que é bom, que é o nosso Deus. Amém? Então, essa ideia
E por que isso é importante? Porque fé é crer no bom, na bondade de Deus. Então, uma das coisas que ajuda a gente a entender como fé funciona é que fé é crer na bondade de Deus. Você sempre crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Deus sempre tem algo bom em mente quando lida com a gente. Por mais difícil que você possa achar que as coisas são e não faz sentido nenhum, o povo de Israel teve dificuldade de compreender, achava que Deus tinha más intenções, que ele não tinha cemitério. Por mais difícil, o que nós precisamos desenvolver na nossa vida é que Deus tem sempre algo de bom como intenção por trás de tudo que ele faz. E a nossa fé não é baseada assim, tenha fé em Deus como se fosse fé, como se fosse algo, o que é bem fé mesmo? O que Deus está nos chamando a dizer e a ter e a desenvolver é essa fé nesse Deus que é bom. Então, uma das coisas que nos ajuda ao definir isso, nós estamos crendo na bondade do Senhor. Então, tudo que nós estamos fazendo e vivendo e experimentando na nossa vida, que nós naturalmente não enxergamos, por trás da nossa vida, a energia e a motivação que nós temos para continuar andando no meio de uma prova, no meio de um deserto, é a certeza no nosso coração de que Deus tem boas intenções e tem um bom plano em andamento, e eu não entendo todas as coisas, mas eu me rendo à bondade do Senhor e eu vou seguir caminhando. Como é que Abraão pode entregar o filho dele no altar só se ele entendesse que Deus deve ter algo muito bom em mente? É a única maneira. Não é porque ele é uma pessoa nobre e está disposto a oferecer para Deus algo. Não. É porque ele confia de que Deus tem alguma coisa boa em andamento e ele se dispõe a fazer algo no limite da vida dele, mas jamais vai questionar a bondade do Senhor. Então, a bondade do Senhor é um dos pilares na nossa vida e é um pouco do centro da nossa caminhada de fé. Então, um dos textos, mais um texto eu gostaria de ler, e é onde eu queria hoje compartilhar com os irmãos, lá em Gênesis. Gênesis 18, se eu não me engano. Na verdade, não, Gênesis 14. Gênesis 14, lembra que nós, nessa caminhada de fé, Abraão é uma figura importante, a palavra de Deus menciona lá no Novo Testamento, no Velho Testamento, no Novo Testamento, são os heróis da fé, a lógica que eles operaram. E esse é um evento, e para mim, é uma palavra forte que Abraão fala aqui nesse conceito, logo depois que ele encontra Melquisedeque, e ele dá o dízimo para o sacerdote do Deus Altíssimo, no versículo 21, diz assim: Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão respondeu: Eu levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandálias, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram. Então ele tinha uma turma que tinha ido fazer essa operação de guerra, e falou assim: dá o que é devido, olha só, dá o que é devido a eles, pelo trabalho que eles fizeram, esses que tomem o seu quinhão. Mas Abraão diz algo interessante. Por quê? E é interessante dizer, por que Abraão, é algo importante para Abraão chegar a jurar algo, que é uma coisa simples para nós. Ele foi à guerra, ele ajudou a conquistar algo, amém, você ganha, eu te dou aí bens e te faço um monte de coisa. Por que Abraão diz assim? Eu levanto a minha mão. É como se fosse uma tentação, chegou perto dele e ele precisou fazer, eu juro diante de Deus, que eu não vou tomar nada que te pertence. E olha onde ele vai, nem um fio,
nem uma correia de sandália. E a sensação que dá ao eu ler esse texto é que parece que Sodoma, o rei de Sodoma, estava tocando em algo sensível no coração de Abraão. Algo assim que ele foi tão radical e tão sério, dizer assim, eu não quero nada, porque eu não quero que as pessoas ao meu redor digam que o que eu tenho veio de outra pessoa senão de Deus. Toda boa dádiva vem de Deus. Tudo vem de Deus e de Deus somente na nossa vida. Existe tem uma cena do filme, não sei se vocês viram, O Poderoso Chefão, logo no início tem a cena que vem algumas pessoas e pedem alguns favores para o Don Corleone e pede, eu preciso muito disso, eu pago qualquer coisa para você, mas eu preciso que tu resolva esse assunto. E aí eles têm a conversa deles e ele diz, não te preocupa, eu vou fazer isso, como um amigo. Aí esse médico diz assim, mas eu pago o que for necessário. E aí Don Corleone diz assim, não, toma isso como um presente, de amigo para amigo. No futuro, se eu tiver alguma necessidade, eu com certeza aceitarei o seu serviço. Ou seja, é um presente com uma baita de uma amarra junto. Não sei se vocês conhecem como funciona quem é surfista. O surf funciona assim, você tem a sua prancha de surf e tem aquela corda que você põe ali, o nome que você quiser dar, é uma corda amarrada no tornozelo e amarrada ali. Ou seja, se a prancha soltar, ela não vai embora. O que acontece? Muito do que nós, seres humanos, fazemos, que nós pretendemos ser bons também, muitos dos nossos presentes, ele tem essa amarra junto. Algumas amarras são longas, você às vezes pensa assim, 20 anos depois alguém vai cobrar um favor de você. E eu considero isso, meus irmãos, igualzinho como funciona a falta de perdão. Você fica amarrado com uma pessoa pela falta de perdão, mas você fica amarrado com uma pessoa também quando você faz dessa pessoa a tua fonte e não Deus. E para mim, o que Abraão estava fazendo ali naquela história, diz assim, não vem botar amarra em mim. Porque tipo assim, Abraão, eu te dei esses recursos, lembra aquele dia que eu te dei aquele recurso? Eu preciso que tu... E Abraão diz assim, não. Eu prefiro não receber nada agora, mas eu não tenho nenhuma amarra. Eu estou conectado direto com Deus e com Deus somente. Uma das coisas interessantes que... e daí vem o meu título, nada é de graça. Graça só de Deus. E esse é o ponto que nós precisamos entender. Como é que a fé opera? Nós confiamos e colocamos a nossa fé num Deus que é bom e não põe nada. Deus é o único que não põe nenhuma corda e vai puxar depois. Lembra 20 anos atrás que eu te salvei? Lembra Jesus morreu na cruz por ti? Agora eu quero a minha conta de volta. A Bíblia fala que quando você pede por sabedoria, a Bíblia diz assim, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. O que ele diz? Ele não tem nenhuma condição, ele não vai deixar nenhuma amarra para depois ficar dizendo assim, eu te dei naquele dia, agora eu queria um favor teu. Não, Deus dá como um bom pai. E esse é um aspecto que eu creio que nós estamos aprendendo nesses momentos, é entender que não existe ninguém bom como Deus. Só Deus é capaz de dar coisas e não cobrar nada de nós, porque é a natureza dele. Ele é um bom pai, ele dá coisas porque é a natureza dele. E o que ele está pedindo de nós é que nós tenhamos essa confiança que ele sempre tem coisas boas a fazer. Ele sempre tem um bom plano. E se você quer alguma coisa de boa, pede para ele. Pede para ele. Ele é a nossa fonte. Eu lembro da história, uma das histórias do neto de Abraão, Jacó,
quando ele foi lidar com Labão, sabe o que é interessante? A Bíblia fala que ele chegou lá e disse assim, eu queria casar com Raquel, eu creio que esse é o presente de Deus. E Labão disse, lógico, tu é carne da minha carne, osso do meu osso, né? Familiar, alguma coisa assim. E aí ele diz assim, claro, pelo trabalho de 7 anos eu vou trabalhar por ti. Olha só, trabalho de 7 anos. Ele pagou pela Raquel. Ok? Ao fim dos 7 anos, tendo pago, olha só, ele ganhou a Lia. E aí Labão diz assim, que a gente não faz assim, a gente não pode dar mais nova antes da mais velha. E aí pelo trabalho de mais 7 anos, olha só, ele amarrou ele mais 7 anos. Jacó trabalhou 7 anos por alguma coisa que ele não queria. Pensa bem, meus irmãos. Não era o interesse dele. Mas por amor a Raquel, ele trabalhou. E depois, o que ele disse? A Bíblia fala que ele trabalhou mais 6 anos, sofrendo a perda e o dano. E olha o que ele diz, quando ele faz referência na conversa com Labão, tu me trocou várias vezes o salário. Tudo o que Jacó conquistou e a forma como ele lidou na terra que ele foi, tudo foi salário. No suor do rosto ele aprendeu, ele teve que trabalhar para conquistar tudo. Dos homens, a gente sempre vai ganhar algo e a gente vai ter que dar em troca. Sempre vai ser assim. De Deus, nós vamos ganhar algo e nada, não vem uma continha depois. Um dos textos que ajuda a você a entender é o texto de Provérbios 10 que diz, a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto, ou seja, não tem essa amarrinha junto. Quando vem de Deus, vem de Deus. Amém? Então, o que acontece? Por que é importante essas definições? Porque a sensação que eu tenho é que Abraão, desde o início, ele já aprendeu uma coisa. Não coloca em homens a tua confiança, não coloca em pessoas, não coloca em governos, não coloca em amigos, não coloca em situação. Ama, seja querido, faz aliança, mas lá no teu interior você tem uma aliança com Deus, e tanto é verdade foi isso, ele fez uma aliança e deu o dízimo e diz assim, eu sei uma coisa, eu não espero e não trato as pessoas como alguém que vai resolver os meus problemas. A minha fonte é Deus. E essa é a razão que faz a gente mudar a nossa postura em relação à oração e à palavra de Deus, é quando a gente descobrir que a única fonte que nós temos, que jamais vai botar um desgosto junto ou uma conta depois, é Deus. É a única. Amém? Então, é interessante a força e a seriedade que Abraão fez por algo que para nós parece tão elementar. Mas para ele parece que ia ser algo que ele ia estar ofendendo e chateando a Deus. Se ele dissesse, não, eu não quero nada que não venha de Deus. Porque sabe o que pode acontecer? Se fulano de tal faz isso, fulano de tal faz aquilo, pode acontecer que as pessoas vão dizer por aí que eu enriqueci a Abraão. E Abraão tinha um zelo e um amor por Deus, e diz assim, Deus prometeu me abençoar, Ele vai me abençoar, e quando Ele me abençoar, todos vão saber que foi Ele que me abençoou. Amém. Que bênção, amém. Que homem de fé que nos estimula a resistir à tentação de não tirar os olhos de Jesus e continuar crendo que Ele é um bom Deus e Ele vai fazer o que Ele prometeu na nossa vida. Ele vai fazer o que Ele tem guardado para nós. Tem um versículo no Novo Testamento que Jesus fala assim, sobre vós sois o sal da terra, vós porém sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Qual é o nosso interesse? É mover nessa terra e agir, é resistir à tentação de
fazer qualquer coisa que através daquilo, qualquer arranjo que a gente faça, não traga glória para Deus. E a gente sabe, foi Deus que fez isso. Amém? Foi Deus que fez. O desejo de Deus é sarar a terra e através da nossa vida manifestar na terra. É isso que Deus é. Deus é um bom Deus e vem sarar e transformar, e Ele é um bom Deus. As pessoas têm que olhar para Deus quando olham a nossa vida. Amém? As pessoas têm que olhar para Deus como a fonte. E só um parênteses, muitas pessoas têm às vezes o desejo de tomar a glória de Deus e dizer, fui eu que te ajudei na vida. E essa é a questão, quando eu citei a brincadeira do Don Corleone, que ele disse assim, não, ele tinha essa influência de dizer assim, todo mundo sabia que eu devo o meu sucesso à influência dessa pessoa. Então, o que acontece? Nós precisamos estar atentos, e para mim realmente é algo tremendo, a maneira como Abraão lidou com esse assunto, de dizer assim, não, eu juro diante de Deus. E Deus sabe, e eu creio que Deus olha essas coisas e ele vê assim, eu vou abençoar esse homem. Amém? Quantos concordam? É inevitável você olhar do céu e dizer assim, eu vou abençoar esse homem, porque ele tá tomando uma postura e uma decisão de vida que ele diz assim, Deus é a minha fonte. Amém? Eu vou manifestar na terra a bênção de Deus. É como se assim, eu vou caminhar esse caminho e eu vou provar que Deus é bom e Deus vai manifestar isso. Amém? Não dê a nenhuma outra pessoa e a nenhuma outra situação esse lugar. Deus é a tua fonte de vida. Não dá para ninguém mais. E é importante nós sondarmos o nosso coração, porque às vezes a gente tem alternativas ao nosso lado. Às vezes eu me vi pensando da seguinte maneira, tem um assunto que você quer conversar ou quer negociar sobre alguma situação e ele vai dizer assim, eu conto com a tua bondade, com a tua misericórdia. Não funciona assim. Eu conto com a bondade de Deus e com a misericórdia de Deus. Às vezes nós temos essa tendência de direcionar a expectativa da graça de Deus através de canais que jamais vão vir. Só Deus é bom e tudo que é bom vem de Deus. É claro que Deus usa pessoas, Deus usa circunstâncias, mas a fonte da nossa vida, a única fonte da nossa vida é o nosso Deus. Nada é de graça nessa terra. Nada é de graça. Se nós aprendemos isso cedo, nós vamos fazer que nem Abraão na largada da vida dele. Não. Muito obrigado. Amém. Obrigado pela oferta. Don Corleone, né? Bom, imagina você viver a vida toda devendo para o Don Corleone. Amém. Imagina. A qualquer hora, Don Corleone vai aparecer na sua porta e vai pedir um favor. Amém. Eu vou lhe fazer uma oferta que você não vai poder, irrecusável. Amém. E essa é a beleza que Jesus, quando andou na terra, disse assim, o inimigo não tem nada em mim, eu não devo nada para ninguém e ninguém deve nada para mim. Eu faço o que o Pai me disse, eu estou livre e o Pai prometeu que onde eu andar, Ele vai cuidar de mim. Isso significa o quê? Nos ajuda a saber como fé funciona. Fé nada mais que isso. É saber, por mais que as alternativas estão de nós, e de novo, as alternativas que nós estamos ao nosso redor falham, e vocês estão vendo, estão falhando. Às vezes a gente pensa assim, o nosso patrão é a nossa fonte. Não faz isso. O teu patrão não é a fonte da tua vida. O governo do Estado, o governo, as riquezas naturais do país. Não. A nossa fonte. Ou é a minha habilidade, muitas vezes. Eu sei que eu jamais vou ser demitido desse trabalho porque eu sou bom. Então, o que aconteceu? Você está confiando na tua capacidade. Não. Não existe nenhum bom. Só Deus é bom. E se você puder ter certeza de que você vai avançar
ser abençoado, vai suprir todas as tuas necessidades e vai andar em vitória, é saber o seguinte: Deus é bom, Ele te ama, tem um bom plano para a tua vida, foca a tua fé nisso. Então, a minha palavra nessa tarde é para ajudar vocês a fazer uma sintonia. Onde que é que vocês têm que botar os olhos de vocês? Em oração e meditação, na palavra de Deus, na nossa única fonte, que é o nosso Deus. Esse conceito precisa ser bem claro na nossa vida, pois assim não vamos perder tempo procurando por graça em outro lugar. Procurando favor, procurando auxílio, procurando bênção, procurando uma mão amiga, procurando cura em outro lugar. Porque a gente já sabe e aprendeu, não existe outro lugar. Graça, a fonte da graça, vem de Deus. Então, quando eu disse para vocês, não, nada é de graça, no mundo que nós vivemos natural, nada é de graça. Você sempre recebe algo e a conta vem. No reino de Deus, nós estamos falando de graça. Graça, abundante graça. Favor não merecido. Misericórdia, nós somos tratados como nós não somos merecidos. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, Ele diz, eu te amo. E quando nós nos colocamos debaixo da obra da cruz, do sangue de Jesus, é como se nós nunca tivéssemos pecado. E Deus diz assim, não é com base nos teus atos, não é firmado na tua bondade, na tua justiça, na tua graça, na tua força, no teu talento, nos teus anos que você vai diante de Deus e diz, eu sou um dizimista há tanto tempo. Não é com base nisso. Deus, eu sou um dizimista há 15 anos e olha como eu estou. Você está indo ao lugar errado. Você não precisa apresentar isso para Deus, você precisa confiar na bondade de Deus. Eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu faço isso, eu sou bom. Você está vivendo uma vida para provar para Deus que Deus é obrigado a fazer coisa. Quando Deus não opera assim, Deus opera na bondade. Se o meu povo se humilhar e se render e confiar na minha bondade, essa é a realidade. Eu vou dar instrução. E aí o trabalho que você fizer e colocar as tuas mãos vai ter o favor e a bênção de Deus. Então, esse conceito precisa estar claro em nosso coração, porque nos ajuda a não perder tempo, a olhar, e muitas vezes mesmo, nós estamos olhando para alguns lugares e achamos que a fonte e a solução da nossa vida vai vir nessa direção. A fonte, a solução da nossa vida para qualquer área que nós estamos vivendo vai sempre vir do mesmo lugar, de Deus e de Deus somente. Porque não existe ninguém bom, senão somente o nosso Deus. A consequência disso está bem claro no teu coração, é que você vai saber onde mirar a tua fé. E essa é a minha intenção nessa tarde. Animar os irmãos a continuar olhando firmemente para o único, o autor, o consumador, o nosso Pai Celeste que gosta de dar boas coisas, que a bênção dele e favor e graça estão disponíveis, abundante, que não impropera e não cria condições e não diz assim, eu te dou, mas você precisa se comportar mais, você precisa fazer assim, você fez tanta coisa errada, então eu vou te dar, mas cuida para não fazer mais isso. Nada, simplesmente ele é bom, ele reparte e a condição que nós chegamos a Deus é simplesmente crer na bondade dele e não na justiça nossa. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Salmo 118, versículo 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Salmo 118, 9. Se esse é a fonte da nossa vida e é da onde vem tudo que é bom e tudo que nós precisamos, é aí que nós vamos, amém, nos desembaraçar de tudo, amém, largar de mãos as alternativas, as distrações, aquelas coisas, eu esperava que daqui ia vir alguma coisa. Não. Você pode correr e botar toda a tua fé em Deus, que lá vem, Ele sempre sacia os seus filhos e abençoa os seus. E Abraão disse assim, se eu não tiver certeza que isso aí está vindo de Deus, eu não quero.
E eu admiro essa posição. Eu não quero nem um fio e nem uma parte da sandália. Se eu não tiver a certeza que isso está vindo de Deus, eu não quero. Porque eu sei, eu não vou me amarrar minha vida toda. Eu não vou me amarrar com isso. Eu quero andar com Deus, eu quero a bênção de Deus, porque existe liberdade. Amém. Para a liberdade foi que Ele nos chamou. Coisas boas vêm somente de Deus. E às vezes as coisas boas podem vir pintadinhas, amém, maquiadas, bonitas, e você tem que discernir, isso aí não tem Deus por trás. Porque quando vem de Deus, é graça, amém? E nada, não vem conta nenhuma, não vem nenhuma amarrazinha, né? Amém. E é interessante porque perdão funciona assim, lembra? Às vezes o nosso coração tem amarras diversas que a gente diz assim, mas eu lembro que há 20 anos tu fez isso na minha vida e agora você cobra a conta. E a outra pessoa diz assim, mas há 20 anos de Deus, lembra que eu te ajudei naquela situação, agora, é assim que tu vai me tratar? Você percebe que o coração do homem está sempre lidando com essas coisas de controle, de manipulação, e nós precisamos, de alguma maneira, poder ser livres, andar em perdão, andar em amor, amém? E operar nessa dimensão onde Deus, eu quero a tua bênção. Amém? E mais do que nunca, meus irmãos, nessa hora, amém, onde nós realmente precisamos que Ele sare a nossa terra, amém, nós precisamos dizer, Senhor, eu ergo meus olhos para o monte, o meu socorro vem do Senhor e do Senhor somente. Eu creio que nós temos experimentado muito desgosto, amém, na vida, por causa dessa dimensão, que a gente acaba não entendendo que é assim que funciona. A gente espera que outras fontes operem pela graça, mas não funciona assim. E não é uma questão de você ficar brabo, não é uma questão de ficar... É que isso é falta de conhecimento. E o povo perece por falta de conhecimento. É nós acharmos que vai vir alguma coisa boa de outra fonte, que não de Deus. Então, o que isso nos estimula a fazer? Vamos buscar a face do Senhor mais do que nunca. Amém? A solução para nós é, Senhor, eu confio em Ti. Eu quero ouvir Tua voz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, amém? Você vai diante de Deus crendo. Creia que Ele existe e Ele é galardoador. Amém? Invade confiadamente o trono da graça. É o único lugar de graça. É o trono da graça. E Deus tem socorro, bênção, favor abundante. Amém? Para dar, é presente de Deus. Pela graça sois salvos. Se não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, ninguém pode se gloriar na presença do Senhor. E ao nós fazermos isso, o Senhor vai sarar a nossa terra. Ele vai sarar a nossa terra. Somente quando nós entendemos que nada é de graça, somente o que vem de Deus, não existe outra fonte de graça senão o que vem de Deus, nós vamos começar a aprender a receber de Deus. E nosso foco, nosso coração vai estar aberto para receber de Deus. E nós precisamos aprender a receber. Amém? Eu quero dizer, nós precisamos aprender a receber de Deus. E chegar numa posição diante de Deus e dizer assim, eu não tenho nada a oferecer em troca, senão o meu amor, a minha fé, a minha gratidão, o meu louvor, a minha devoção, a minha gratidão, a minha vida. Nós não temos nada a dar de volta, senão a nossa vida de amor e devoção. É graça de Deus. E quando nós recebemos e aprendemos a operar e receber da graça de Deus, sabe o que acontece? De graça recebeste, de graça dai. Então o que acontece? Aí nós vamos ser verdadeiramente aqueles que vão poder liberar graça. Você só pode repartir graça se você aprendeu a receber graça. Então, Deus quer sarar a nossa terra, sim. E Ele quer sarar através da sua igreja, do seu povo. Mas Ele quer tocar nossas vidas de tal forma que nós sejamos renovados no nosso amor e nessa confiança do grande amor que Deus tem por nós, para que a gente abra o nosso coração em plena certeza de fé, onde Ele derrame do seu favor, da sua graça, Ele inunde o nosso coração, porque é a única maneira que Deus pode, através de nós,
liberar a graça e Deus não vai fazer. Ele escolheu fazer através da igreja. A multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida através de nós. Então, você só pode dar o que você recebe. Essa é a razão porque é importante nós aprendermos a receber de Deus. Então, quando você lê textos como esse, eu quero abençoar a tua vida, o meu desejo, se vós que sois maus, sabeis dar boas, dar muito mais vosso Pai Celeste dará boas coisas. A bênção de Deus enriquece, o favor de Deus enriquece. O que isso é? Tem que nos aguçar o nosso apetite. Deus é a fonte da minha vida. Eu vou andar mais perto de Deus. Eu vou me render mais a Ele. Amém. Eu não vou deixar as distrações dessa vida me tirarem o foco. Eu vou me dedicar à oração, à palavra. Vou deixar isso como uma parte central, andar na presença de Deus. Porque ao receber de Deus, amém, o que vai sair de mim vai ser graça. E aí o que vai acontecer? Você vai poder dizer, eu recebi pela graça, eu posso dar pela graça. E sabe o que vai acontecer? A igreja vai poder ministrar o evangelho, a cura, o favor, a bênção, a dádiva, sem cobrar nada. E sem ficar com as pessoas amarradas e dizer assim, tu deve a devoção, tu deve o amor. Não deve nada. De graça recebeste, de graça dá. Eu fui perdoado por Deus, eu estendo perdão. Eu recebi bênção. Nós vamos aprender, se nós precisamos aprender a receber primeiro para poder ser doadores da graça de Deus nesse momento tão importante da história. Nosso Pai quer abençoar seus filhos. Continua querendo abençoar seus filhos. E não é diferente agora. Então que você possa, na tua casa, abrir teu coração, abençoar de tal maneira a tua casa, a tua vida. Que você seja renovado nessa palavra, ajuste o foco. Amém? Se você vai buscar alguma coisa nessa hora, só existe um que é bom. Busca a Deus. Amém? Anda na presença dEle. E Ele vai inundar a tua vida e vai abençoar a tua casa. Porque o mundo aí fora está precisando da graça, do favor, da bênção. Que o Senhor sare a nossa terra. Amém? E que o Senhor abençoe a tua casa. Em nome de Jesus. Amém?